This my shit. All the girls that be like this. She's the queen bee. The star. Ei, mulheres de voz! Bom, pra começar, vamos nos apresentar. Sim. Eu sou Elisa. E eu sou a Bia. Nós estamos aqui no quadro Maqui e Fofoca, onde nós maquiamos E fofocamos. E eu acho que hoje o tema tem tudo a ver com a nossa fofoca, não é mesmo, Elisa? Sim! Vai, Bianca. Tá no tema, faz gente. Comigo, faz comigo. Amizades! Gente, a Elisa é muito Gen Z. Mas a gente é amiga, mesmo assim. Não, mas isso não é um limitante, Bia. É sim. Você fala isso como se fosse... Nossa, A Elisa, a gente tem Amizade um e- gap. A gente tem um gap geracional muito grande. que grande, Bianca. Eu tenho 22. Eu tenho 27. Então, tá dentro da casa dos 20. Quando eu tinha 18, você tinha 13. Ai, Bianca, pesou de novo. Ô, você me presta isso? Pode passar. Gente, esse hidratante ele é muito baratinho, mas eu amo muito ele. Ele é meu hidratante favorito pra mim, até pra minha dermatite. Super Ai, eu indico. tenho que encontrar um hidratante bom pra minha pele. Enfim. Tá. Mas então, a gente vai conversar Mas- sobre o quê? Amizade. Mas assim, eu acho que falar sobre amizade é um pouco general. General? Generalizado? É muito generalizado. Tipo, amizade. Mas sobre Muito geral, é muito geral, é muito isso. geral. Muito geral, porque tem tópicos específicos. A gente pode falar sobre fim de amizade, a gente pode falar sobre amizades de infância. E acho que aqui a gente tá pra falar sobre, Amizade na vida adulta. sim, e a importância que elas têm. É muito engraçado falar sobre amizade na vida adulta, porque quando a gente chega na fase da vida adulta, é mais difícil de fazer amizade, né? Você sentiu muita diferença? Senti. Eu tava pensando, tipo, fazer novas amizades, eu acho que... Não. Então, porque eu acho que a gente tá em movimento... Falando sério agora. Tô Não, falando vai, nossa fala. geração, mas falando sério. Eu acho que a gente tá em momentos diferentes porque eu trabalho não numa empresa que dá pra conhecer colegas, se não for vocês que trabalham comigo. Sim. Não é uma empresa... Tem um nome pra isso, mas... Corporativa, Isso, né? corporativa, exato. E aí, o que acontece é que fazer novas amizades, eu acho que pra meu estilo de vida e tudo mais, eu acho que assim, pra quem vai saindo de ambientes como escola, como faculdade, Uhum. muda muito. E você, mesmo que já tenha suas amigas na faculdade muito bem estabelecidas, né? E até quando você vai pra outras turmas, que a gente até conversou sobre isso fora aqui do podcast, você sente. Mas eu acho que na faculdade tem um lugar mais aberto pra fazer amizades do que, sei lá, depois que a gente sai da faculdade. É porque- assim, a gente vai fazer amizade onde? Exato, eu acho que a faculdade, ambientes que você vai com frequência, pelo menos pra mim, é mais fácil de você fazer amizade. Então, como que eu vou fazer amizade num ambiente que eu não preciso mais ir todos os dias? Tipo, faculdade, escola. Porque pra mim é assim que você conhece as pessoas. Lógico, tipo, conhecer gente em festa, conhecer gente no mercado e tal. É possível? É possível. Mas eu, pessoalmente, eu consigo realizar mais amizades, mais relações em ambientes que eu vou com uma certa frequência. Sim. E manter também, acho que amizades na vida adulta é algo diferenciado, né? Tipo assim, Sim. não conseguir conciliar horários. Porque a amizade da faculdade, a gente se vê pelo menos na sala de aula. Sim. Agora, fora da sala de aula, a gente consegue, tem até que um horário parecido. Mas depois da faculdade, assim, eu vejo que cada um dos meus amigos tem um horário completamente diferente do outro. E acho que mesmo na faculdade, mas dependendo dos cursos, já tem um ponto que é cada um meio que por si, né? É verdade. Então, assim, é meio difícil isso. E a gente fica vendo que... eu considero a amizade uma coisa muito importante. Principalmente quando você tá na faculdade, trabalho, assim. Por quê? Porque são laços que você vai ter que conviver. Mas se você puder usar eles ao seu favor, é muito melhor. Por exemplo, numa faculdade, se você falta, pedir pra alguém assinar a sua chamada. Ilegal demais. Nunca fez isso. Nunca Não. fez. Pelo amor de Não. Deus, Bianca. Não, eu Pra não. cima de mim. Nunca. Elisa, você faz isso? Não tenho mais amigos. Só ouviu falar, né? Eu não tenho mais amigos. Você não tem mais... Putz, a dama também tá sem amizade por aqui. Não, Como assim você não tem mais amigos? Não, eu tenho. Eu tenho o meu grupinho, mas elas não são... Elas são minhas colegas. A gente tá se conhecendo.
Por quê? Porque quando eu fiz o intercâmbio, eu atrasei um semestre. Então, agora as minhas amigas que ficaram comigo a faculdade inteira estão em outro momento da faculdade. Que, inclusive, é um momento que é meio solitário mesmo. Que elas estão terminando o curso. Exato. E eu tô um semestre abaixo. Mas eu tive a sorte também de encontrar pessoas que são muito prestativas, muito comunicativas. Mas, realmente, pra mim isso é muito diferente. Eu fico vendo... Muitas das matérias que eu passei, eu acho que eu não teria conseguido ir tão bem se não fossem elas. Porque a gente sempre estudava juntas. A gente sempre fazia trabalho juntas. Então, pra mim, isso é muito importante, sabe? Você ter uma rede de apoio no ambiente faculdade, escola, trabalho... Nossa, pra mim é muito, muito importante. Sim. Mas eu tava até pensando nisso outro dia, por exemplo, também como na vida adulta a gente precisa muito dessa rede de apoio, né? E o quanto que a amizade pode ser uma coisa desafiadora de se manter, mas muito importante. Eu fico pensando que para os desafios que a gente tem mesmo do cotidiano. Aí eu tava até falando pro Marcos, nossa, quando um amigo nosso tiver filho, eu falei assim, quem vai ter? Porque ultimamente, meus amigos pelo menos estão... Quem quer ter filho, mano? Não estão querendo muito ter filhos. Aí eu falei, Aí a gente ficou até reflexiva, será que vai ser a Elisa? Aí eu falei, putz, mas a Elisa também tá se questionando em relação a isso. Mas eu falei pra ele, eu super gostaria de ser aquela amiga rede de apoio que fala assim, não, deixa aqui um dia. Eu busco na escola, se você precisar. E eu fico pensando quanto que é importante a gente ter esse tipo de amizades, né? Mas ao mesmo tempo é difícil a gente ter essas amizades, porque assim, parece que cada um tá correndo muito. Sim. Uma coisa que eu tava pensando quando eu fui escrever o roteiro pra esse episódio é que a gente pensa muito numa amizade de construir, manter, mas a gente não pensa em usufruir a nossa amizade. E é justamente se permitir ser ajudado nessas situações. Então, desde pedir coisas emprestadas até pedir ajuda pra algum trabalho, você pedir ajuda na vida, você se permitir ser ajudado mesmo, saber a hora de pedir ajuda, porque não adianta só ter a amizade, manter a amizade, mas não saber usufruir da amizade que você tem. E pode gerar um negócio meio, mas isso é interesse. Só que eu acho que a amizade é uma... Eu tô tão... Beleza! Olha o que você fez comigo, cara. Foi você que me deu isso. Tá, mas você que passou, Bianca. Gente, pra quem não tá vendo, a Bianca... Eu tô com patati ou patatá. Cara, nem patati e patatá foi uma palhaçada dessas. Gente, eu até me perdi. Bom, mas enfim. Eu acho que é importante a gente usufruir disso. Mas eu acho interessante a gente falar o quanto que a gente gosta de ser essa rede de apoio das pessoas, né? Tipo, eu gosto de me sentir útil, ser aquela amiga prestativa e tudo mais. Isso faz parte de quem eu sou, tipo, me fortalece o meu caráter, o que eu valorizo em mim e etc. Mas a gente não deixa as outras pessoas fazerem isso. E uma coisa que eu sempre converso com as minhas clientes em sessão deixa as pessoas também se sentirem assim, bem por ser tua rede de apoio. Bem porque estão contribuindo contigo. Deixa as pessoas te ajudarem e cumprirem com papéis que enfim, elas vão estar... Vai aumentar até a autoestima delas, assim. É até ajudar as outras pessoas a se fortalecerem, a se vincularem. Então, não sei, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso também. O quanto que a gente pode chamar e ter até esses outros vínculos, como a amizade, que não são do família, né? Assim, são uma nova forma de família. Sim, eu acho que é você permitir que as pessoas façam parte da sua vida. Só pra dizer, gente, agora tá incrível. Tá. Viu só? Eu sei lidar com as coisas. Deu uma desesperada, né? Mas ficou agora bem o quê? O que eu tô falando pra eles que eu ia fazer. A trend Strawberry. Exatamente, viu só? E Elisa, eu tinha separado umas coisas pra você ler e pesquisar, né? Sobre amizade. Sim. Então me conte, o que você pesquisou sobre amizade? Tô até aqui com os dados. Uma coisa que eu pesquisei, eu fiquei bem chocada, que essa pesquisa que eu peguei, ela foi feita em 2021 e em 2023, então agora também. Então foram feitas 2 perguntas diferentes. Gente, a gente tá com uma outra participante aqui hoje, que é a Daminha. Mas a gente teve essa pesquisa que foram feitas em 2 anos diferentes, então 2021 e 2023, sobre quantas pessoas acham que hoje
tem amigos. Tipo, tem mais de 10 amigos. Mais de 10 amigos. Tem Você tem mais de até, não, tem entre 1 a 10 amigos. Tá, 1 e 10 amigos. Isso. E aí, em 2021... Calma, antes disso, você tem mais de 10 amigos? Tem. Amigos. Eu acho que eu tenho. Uhum. Hoje eu acho que eu tenho. Eu conto com todos? Às vezes não por uma escolha minha. Mas eu sei que se eu contar, tipo, é aquilo que a gente voltou a falar. De permitir que as pessoas participem da vida. Entendi. Mas hoje eu acho que sim, eu tenho. Tá, agora pode ir pros dados. E aí, nos dados, tá falando justamente isso. Se você tem entre 1 a 10 amigos. E aí, em 2021, 73% das pessoas responderam que sim, que tem. Entre 1 a 10 amigos. Porém, fazendo essa pesquisa em 2023, 49% das pessoas responderam. Então, Caiu muito caiu depois o da nível- pandemia. Sim, o nível de que as pessoas consideram amigos e tudo mais. E isso me chamou muita atenção, porque foi uma queda brusca, não foi tipo, de 10%, 70%, sei lá, né? exato. Foi 30%. Uhum. Então, isso me chamou muita atenção. E eu acho que tá mais nesse movimento individualista. Então, e uma coisa que a gente tem que falar é que acho que tem a ver muito também com uma coisa que tá acontecendo agora. A gente até fez um post sobre isso, Elisa. Das pessoas da nova geração não tá saindo tanto. Né? Dos Gen Zs estarem depois, principalmente, né? Depois que ficaram 18 mais, se a gente for parar pra pensar. Galera que tinha 18 anos em 2020, hoje tem 21, 22. Que sou eu. Exatamente. E assim, boa parte desse índice de juventude não foi pras festas. Cara, eu lembro que eu com 18 anos, 19, 20 anos, vivia em festas, vivia saindo. E eu acho que aí nessa questão do consumo, a gente tá vendo um consumo diferente desses momentos relacionais. Em que antes era isso, era pra balada, são encontros muito tardes, pra beber. Hoje, a gente tá com dados em que as pessoas mais jovens, elas têm interesse, na verdade, em saídas mais matutinas, tarde, coisa não muito mais- tarde. O after party não acontecendo. Eu acho que é mais nessa vibe mesmo. Assim, não é todo mundo, claro. Sim. Mas eu sinto que isso aconteceu muito. E aí tem outra pesquisa também, que foi de um site britânico. Tem um nome aqui, gente, mas eu não sei pronunciar isso. Fala. Milk Round. Milk Round. Milk Round. Que 66% das pessoas acham que hoje é mais difícil de fazer amizade. Sim. E eu acho que tem essa questão das pessoas, de ter uma mudança de hábito mesmo, uma mudança de comportamento. Mas eu sinto que isso também é muito a ver com a não necessidade de se relacionar que tá tendo. Então, se eu quiser pedir uma comida, eu peço pelo um aplicativo. Sim. Até nas lojas mesmo, quando você vai presencialmente para pedir uma comida, já tem aqueles totens. Então, você não tem que conversar. Para você se divertir, você pode ficar em casa e se divertir do seu jeito. Então, acho que muitas coisas fazem com que a socialização não seja algo mais tão buscado. Mesmo, só que é isso, né? Acho que dá essa falsa sensação de que a gente consegue lidar com tudo sozinho. Sim. Só que isso a gente também tem que tomar um cuidado pra uma cultura de isolamento. Que, enfim, uma coisa é, a gente foi forçada durante a pandemia a ficar isolado. Outra, a gente continuar mantendo isso como escolha e até uma falsa onipotência de tudo. Uhum. Né? Eu acho sim. Mas eu acho que é isso que tá acontecendo. Mesmo sendo uma escolha e tal, eu não sei se as pessoas veem tanto vantagem em se relacionar mais, sabe? E aí a gente vai para um lugar bem preocupante, que é esse individualismo que algumas pessoas se beneficiam, mas nós, mulheres, não. Porque uma das coisas que mais fortalece e contribui para o nosso coletivo, para o nosso movimento feminista, é exatamente a gente andar junto. Uhum. É exatamente a gente estar atento umas às outras. Se a gente só fortalece essas... Inclusive, um dos mecanismos da violência doméstica prevalecer é esse isolamento de amizades, família. E aí, quando a gente para pra pensar que tá todo mundo se isolando, a gente vai virando cada vez mais mini ciclos. Sim. E aí, acho que a gente, como mulher, se coloca ainda mais vulnerável, né? E uma atenção pra isso, já que estamos falando
voltada principalmente para mulheres aqui. Não, eu concordo. Eu acho que tem algo muito político na comunicação e na socialização entre as mulheres. E até indo para a comunicação, eu queria te perguntar sobre a falta da comunicação. Então, sobre os ghostings nas amizades. Então, para explicar para quem não conhece, não sabe o que é o ghosting, a gente já falou muito no perfil sobre ghosting de relacionamentos, que não deixa de ser uma microviolência. Mas o ghosting, sendo em relacionamentos amorosos ou de amizade, é o fato, a ação de você sumir da vida de alguém. Então, de você realmente pertencer a um momento e simplesmente sair. Não é, teve uma conversa e decidimos, ou eu entendi os pontos da pessoa e aí foi melhor assim. Não, você realmente sai da vida dela. De uma hora para outra, não é um distanciamento gradativo. Exato, sair. E aí, Bianca, eu queria saber de você, se você já foi ghosting na vida de alguém. Eu acho que não. Cara, eu sou uma pessoa... Inclusive, eu acho que não sei por quê. Porque a maioria dos meus amigos, na verdade, são amigos da infância, né? Então, se a gente for parar pra pensar, eu mantenho muito minhas amizades a longo prazo. Quer ajuda aí? Cara, não é só frescura mesmo de eu querer... Entendi. Mas se eu for preparar assim, eu tenho muita amiga desde que eu tenho 2, 3 anos, da minha escola, desde terceira, quarta série. Aí tenho meus amigos da escola, né? Então, do ensino médio. Eu acho que eu consigo manter muito bem minhas amizades porque eu sou essa pessoa ainda disponível. Mas quando você se afasta também, não é de uma hora pra outra, é algo que o tempo afasta. Eu acho que quando acontece, por exemplo, minhas amigas de Belém, né? Tem muita gente que eu considero ainda lá porque, enfim, eu tava até mostrando pro Marcos outro dia uma amiga super querida que era da escola, só que ela mudou pros Estados Unidos, eu vim pra Brasília e a gente perdeu o contato. Mas acho que faz parte da vida também, assim, né? Da vida adulta. E é muito engraçado, eu acho que também isso, que nem eu tô te falando, eu mantenho muitas amizades antigas da escola. E ver algumas amizades, o quanto que cada uma de nós mudou, é muito interessante. Assim, que na época da escola todo mundo era muito parecido, né? E aí agora, assim, conversando com elas, às vezes a gente se atualizando, perceber como cada um foi para um lado, como cada um... Eu tinha um grupo de amigas de Belém, que assim, a gente era umas 10 meninas. E a gente sempre foi muito próxima. Só que agora que a gente tá adulta, cada uma tá morando num estado diferente, a maioria tá morando lá em Belém, Pará, né? Enfim, mas todo mundo, assim, meio que se distanciou de si. Mas ainda considero super. Inclusive, quando, por exemplo, aconteceu o pedido de casamento, liguei pra várias delas. Então, eu acho que ainda a gente tenta manter o contato, assim, mesmo que na distância, mas não é igual. Eu acho que também, quando a gente fala sobre amizade, talvez seja um ponto importante. Não, a gente pode ser que continue amiga das pessoas, considerando aquela pessoa, mas o vínculo muda também. E eu acho que às vezes a gente tenta lutar muito por uma permanência e por uma constância que não acontece, que não existe. Então, de tempos em tempos, refletir como manter essas amizades, como cada pessoa faz parte da nossa vida e pode continuar fazendo parte. Em alguns momentos a gente pode estar mais próxima, outros a gente pode estar mais distante. Algumas vezes, por exemplo, minhas amigas da escola, do ensino médio, que foram muito próximas da mim na faculdade, a gente era muito amigo das festas, que a gente saía. E hoje cada um tá morando, na verdade, em um país diferente, gente. É um negócio bem complicado. Mas agora a gente consegue, mesmo assim, quando a gente se conecta, a gente continua conversando, continua sendo muito engraçado, muito divertido. Mas a nossa amizade virou amizade virtual, que a gente conversa de tempos em tempos, manda uns memes, manda umas coisas. Mas não é aquilo que a gente se via todo final de semana, como antigamente era. E faz parte também da vida adulta. Acho que também, né, a gente reconsiderar tudo isso. Eu acho que a vida adulta mostra como a mudança de amizade, ela não é só uma opção. Ela vai acontecer, ela é uma certeza. Eu acho que é óbvio que as amizades vão mudar. E não necessariamente isso é uma coisa ruim. E acho que tá bem pra abraçar essa ideia de mudança é importante pros 2 lados da amizade, ou pros 3, 4 lados da amizade. Sim. E você, Elisa, quando você pensa nessas mudanças, e até nas tuas mudanças pessoais, como que isso impactou as amizades? Porque eu levei muito pra terapia, né? Minha terapia foi bastante sobre amizade. Impactou muito. Eu acho que pra você entender o tipo de amizade que faz sentido pra você, você não aprende vivendo só. Eu acho que você tem que aprender o que é amizade pra você. E como que é o seu papel nisso tudo. Antes eu tinha uma necessidade de abraçar
todo mundo, todo mundo. Eu lembro que eu me esforçava fisicamente mesmo, então, de me locomover e tudo mais. E não que se você faça isso é errado, mas a partir do momento que você faz isso pra todo mundo ou pra qualquer pessoa... E igualmente pra todo mundo, né? Igualmente, será que realmente isso é uma relação de amizade? Então, realmente questionar as relações. Eu acho que tem algo muito delicado em questionar as relações, porque quando você geralmente para pra pensar, algo muda. E normalmente a gente tem medo dessa mudança. Sim. Eu questionei várias relações minhas de amizade e algumas fizeram muito sentido os questionamentos. Outras eu vi que, tipo, não fez tanto sentido. Mas eu sinto que as minhas amizades mudaram muito. Obviamente, diminuíram muito também. E entender que isso não é um problema. Isso, na verdade, é uma coisa muito boa. Entender quem tá com você é mais importante do que quantas pessoas estão com você. A qualidade do que quantidade em amizade faz muita diferença, Sim, né? faz muita diferença. Então, eu acho que enxergar o que é importante pra você numa amizade e o que é inegociável. Então, pra mim, é inegociável eu ter uma amiga que eu posso contar e saber que quando eu levanto de uma mesa, eu vou ser o assunto. Pra mim, isso é inegociável. Nossa. Gente, mas isso é na amiga, né? Então, mas tem gente que é tipo, mas ela não quis dizer isso. E eu acho que uma coisa que você falou é interessante pra gente refletir mais sobre relações saudáveis de amizade. Porque a gente fala muito, principalmente, de relações amorosas. O que é o não é saudável? A gente tá falando muito sobre família também a partir desses últimos tempos. Mas e as amizades? Que amizades são saudáveis pra ti, né? São funcionais pra ti manter? E quais que estão ali cumprindo, mais por uma questão, às vezes, até de status. Eu tenho muitos amigos. Não só de Ou status, eu tenho mas acho que às vezes disso que você disse, sabe? De tá tanto tempo na minha vida. É conveniência. Então, eu acho que realmente essas relações de amizade, eu sinto, eu não peguei essa pesquisa, mas eu já vi uma pesquisa que fala que as relações de amizade geralmente são mais difíceis de romper do que relacionamentos amorosos. Amorosos, abusivos. Uhum. E eu realmente acho, porque a relação de amizade você não ensinam que a amizade acaba, ensinam que o amor acaba dentro de uma relação amorosa. Mas quando o choque de não sou mais amiga dela vem, não é algo que a gente vê nos filmes, a gente vê em histórias. É muito mais o poder da amizade do que a amizade acaba. Então, eu também acho que viver o poder da amizade é também entender que ela acaba. E eu acho que uma coisa que é importantíssima nesse processo é, independente se a amizade é boa ou ela é ruim e ela vai acabar ou não, é você respeitar essa história um do outro. Porque pra mim o respeito é uma coisa muito importante, é uma coisa negociável. Então, se a partir do momento acabou o respeito, pra mim, acho que não faz mais sentido nem manter. Então, para ti a palavra é respeito. Eu acho que sim. E é engraçado quando você falou respeito, eu fico pensando quanto tem gente que pensa mais na presença. Pra mim a presença não é algo muito... É importante, mas eu vejo que hoje não é o mais importante. Tanto é que a maioria das minhas relações de amizade é a distância mesmo. Sim. Né? E tem isso também, amizades até que você tem com as tuas primas, com os teus familiares, você também consegue fazer. Exato. Eu acho que é isso sobre amizade. Dá pra falar muitas outras coisas, mas é um tema que eu consigo falar, acho que por horas. E qual dica você dá para as pessoas que estão ouvindo a gente manterem amizades na vida adulta? Eu não daria dica pra manter, porque eu acho que quando você mantém, vem uma obrigação de deixar que a pessoa continue na sua vida. Mas eu acho que é se abrir. Muitas vezes, quando as pessoas estão na vida adulta, elas mantêm aquelas relações por medo de não conseguir outras relações de amizade, outras relações de rede de apoio. Mas então, se abrir pra entender que realmente eu estou na vida adulta, mas isso não é um limitante pra não conhecer novas pessoas, realizar outros vínculos. Então, a dica que eu daria era justamente se abrir pra outras relações de amizade também. Eu acho que tem um medo muito grande de todo mundo, de... mas se eu for pra um lugar começar a falar e todo mundo tá achando que eu sou mó chata, ou coisas assim, né? Só que, na verdade, tá todo mundo com esse mesmo medo. Sim. E se a pessoa tá lá, ou se a pessoa tá falando com você, ainda mais no dia, na sociedade que a gente vive, a pessoa quer tá lá. Sim. Eu acho que tem muito negócio tempo é dinheiro. Então, se a pessoa tá lá mesmo, eu acho que é significativo pros dois. E existem, acho que, outras formas de a gente fazer amizade, que a gente tava falando sobre as possibilidades quando a gente tá na escola, faculdade, mas depois pensar em até grupos, às vezes, que a gente encontra nas redes sociais, né? A gente pode encontrar pessoas parecidas, com gostos parecidos.
A gente tava até conversando uma vez sobre a mudança do Twitter, né? Que agora é o X. Mas por que as pessoas gostam tanto desse espaço? Eu acho que tem um significado muito grande, pelo menos quando eu era mais nova eu tinha, que eu encontrava pessoas muito parecidas comigo, por exemplo. As pessoas gostam de One Direction, que nem Rio. Sim, sim. Sabe? Às vezes a gente poder encontrar em outros lugares essas amizades, ter amizade, mesmo que seja de rede social, e a gente se encontra uma vez. Eu tenho várias amigas, gente, que são amigas que acho que são as que eu mais converso, cada uma de um estado a gente nunca se viu. A Yasmin Martins, que também é psicóloga, a gente nunca se viu e a gente é amiga desde 2020. Eu acho que a primeira vez que a gente vai se ver vai ser no meu casamento. Então, imagina. O Marcos tá ali, gente. É por isso que eu tô falando nosso. Mas é isso, assim, eu acho que também tem lugares a serem construídos. E eu sei que redes sociais, a gente vem discutindo muito nos últimos tempos as problemáticas das redes sociais, porque realmente... E também acho que é um contra, tá? Um ônus das redes sociais, essa sensação que a gente é amiga de todo mundo. Sim. Mas não vincula, de fato. Sim, eu sinto muito isso. Né? Tipo assim, você até me falou uma vez, nossa, Bia, como você conseguiu reduzir tanto a sua lista de casamento? Eu falei, cara, mas não reduzi, é isso. E aí você falou... Eu pensava que a lista dela ia ser muito maior, até por conta das redes sociais. Das redes sociais, exato. E eu falei, as pessoas não são minhas amigas. Minhas amigas são algumas específicas, né? E a gente conseguir diferenciar isso, porque às vezes dá a sensação que a gente é próxima de muita gente e talvez também supra aquela necessidade de encontrar as pessoas. Sim. Até um negócio já... Minhas amigas sempre falam disso. De chamar alguém de amiga. Tipo, chamar mesmo. Oi, amiga, não sei o quê. Eu sou o tipo de pessoa que antes eu só chamava de amiga quem realmente era minha amiga. Hoje, eu chamo todo mundo. Então, se eu encontrar na rua, eu falo, amiga, não sei o quê, seu cadastro, sei. Qualquer pessoa. Eu acho que tem um pouco dessas interpretações que às vezes saem meio trucadas. Sim. Significados diferentes. Dá pra falar muita coisa sobre amizade. Mas por hoje é isso. Acho que a gente falou bastante. Sim. E se vocês tiverem, né, enfim, quiserem falar mais sobre isso, que a gente foque em algum desses temas que a gente hoje abriu aqui, começamos a falar sobre isso. Sim. Nos conte, manda pra gente ali nas redes sociais. Se vocês tiverem alguma história sobre amizade também, podem mandar pra gente pro nosso outro quadro. Que é História de Voz. Que vai ser tudo. Exatamente. E muito obrigada, Elisa, por ser minha amiga. Muito obrigada, Bia, por ser minha amiga. E aí, gente, além disso, sigam a gente nas redes sociais, @pods.mulherdevoz. E enviem sua história para nosso Gmail, mv.mulherdevoz@gmail.com. O Marcos deu uma leve roubada, porque eu fiquei em silêncio. Marcos. Eu fiquei em silêncio. Gente, eu sempre confundo. Porque no caso a gente criou 2 e-mails errados. Porque primeiro a gente criou um e-mail errado. E aí depois a gente teve que criar um e-mail certo. Porque então a gente gravou os episódios falando o e-mail que a gente criou. Enfim. Que é esse que a gente fala hoje em dia. Mas, enfim. mv.mulherdevoz. Segredos de amigas aqui, pra quem chegou até esse momento. É verdade. Realmente, a gente nunca tinha falado sobre isso. Aproveitem e também deem as estrelinhas. Compartilha. Manda pra todo mundo. Se der pra curtir, eu não sei se der pra curtir. Hoje se for no YouTube, dá. Então é isso, gente. Então tá. Sejam nossas amigas e façam isso. Um beijo. Tchau. This my shit. All girls that be like this. She's the queen bee, the star.